Então, hoje, começando vida nova. A ideia são algumas coisas que eu vou álgebra linear. Nem todo mundo fez álgebra linear. Eu não sei que nível de generalidade. Vou fazer uma revisão. O espaço vetorial é um bom exemplo de uma estrutura matemática que é uma coisa bem século XX. Você começa a perceber que em diversas situações em que aparece a mesma coisa, e aparecem diferentes objetos, mas que têm semelhança e as mesmas propriedades. Você diz, poxa, como isso está acontecendo aqui, ali, tem a mesma coisa. O espaço vetorial é um bom exemplo. Tem uma, vamos dizer, tem que ser, eu vou pensar no espaço vetorial sobre um corpo. Vamos pensar assim, se um espaço vetorial é tem um corpo K, uma operação de adição de vetores, uma operação de vetor contínuo que a gente nunca vai usar, que é a multiplicação por escalar. Então você tem. Vou chegar lá, vou dar esse grau de generalidade. Então, mais uma operação entre elementos de R, contínuo, que vai levar U e V e U mais V, o contínuo é a operação de K vezes R em E, que vai levar um escalar T no vetor V em TV. E por tudo. Normalmente para nós, assim, os corpos são reais dos complexos. Não sei se na aula de narradores falaram de corpos em geral, os sites são reais complexos. A gente acabou generalizando em alguns pontos, mas no geral foi mais reais. Sim, vamos ver. Tem um corpo K. Então, a gente falou, por exemplo, do corpo dos. Pode ser complexo. Os polinômios eram espaço vetorial, né? Aqui é o espaço vetorial propriamente dito. E K é o corpo, vamos dizer assim, dos escalares. Escalares é uma coisa bem vinda da física, não tem nada a ver com. A gente podia ser escalar mesmo. Então, o que é um corpo? Um corpo é um conjunto onde tem uma soma e uma multiplicação. E todo. Vamos ver, claro, os inteiros também tem sua multiplicação, só que no corpo todo, cada um é zero, é inverso. Então, K, ele tem, por sua vez, a sua operação de adição e a sua operação de a gente vai cumprir o módulo N também. Pois é, então aqui você tem a adição de K vezes K, multiplicação de K vezes K, que, bom, com a adição toda desse, resumindo um pouco a história, o K só com a adição é grupo abeliano. Significa comutativo. Sim. Então, a adição é associativa, tem um elemento neutro, necessariamente único, todo número tem um simétrico aditivo, e além disso ela é comutativa.
Então aqui significa que existe, vou dizer assim, vou colocar, então você tem A mais B mais C igual a mais B mais C, para todos A mais C. Segundo, existe um zero, tal que A mais zero igual a zero mais A, tudo A. Esse zero é único, porque se tiver um outro zero, quadrado mais A igual a tudo A, então o quadrado mais zero é igual a isso aqui isso é zero, isso é igual a. Então esse zero é único, então faz sentido dizer que para todo A existe menos A, tal que menos A mais A é igual a zero. E 4, A mais B igual a B mais A. Eu vou ter esse para o fim, porque tem grupos da melhor linhagem que não são comutativos. No segundo, você não precisa botar igual a do Desculpa. Por exemplo, se você pegar as matrizes inversa, matrizes quadradas que têm inversa, elas formam um grupo comutativo que não é comutativo. sacrificou. Que é um caso particular do seguinte: se você tem um conjunto X, as bijeções de X em X com a composição de funções são um grupo que não é comutativo. X pode ser finito ou infinito. A gente costuma chamar de bijeções de permutações de X, não é mais comum quando definido. Então, tem situações em que. E aí, bom, a multiplicação tem, se você pegar o K asterisco com a multiplicação, também é grupo abeliano. K asterisco é o K sem o zero. O que significa que o elemento neutro da multiplicação, que nós chamamos de 1, é outro K, diferente do zero. E aí você tem ainda a distributividade. Você tem mais uma propriedade aqui, que é a. Quer dizer, aqui tem mais 4, a propriedade nossa aqui, A vezes C igual a B mais a C. Não precisa ter a dupla distributividade, porque é Mas nesse caso você não tinha botado só o produto? Você não botou ele só com a operação produto sem ação? Não, aqui é grupo abeliano. Se eu pensar só produto, tira o zero. É que no exemplo que você deu. Então agora esse aqui não é um exemplo. Isso é mais uma propriedade que eu tenho que incluir, que é a única que vai relacionar Produtos. a soma do produto. Tá? E aí, bom, os corpos vão dos inteiros módulo 2, o corpo mais simples, que tem só dois elementos, 0 e 1, onde for, tem corpos apresentando os complexos das funções meromórficas, 6 de 6, funções complexas, dos complexos.
pensar por aí, vamos dizer, tá certo? Mesmo, vamos dizer, se você pensar os polinômios mesmo, os quocientes de polinômios, é claro que você vai ter que pensar assim, o quociente de polinômio não está definido em R, mas formalmente, você sabe que você pode dividir por qualquer polinômio que não seja identicamente nulo, porque você só vai ter um número finito de similaridade. O quociente dos dois polinômios está valendo, e aí, se você juntar todos os quocientes de todos os polinômios, você pode somar, que você não sabe esse conjunto, pode multiplicar, você não sabe esse conjunto. Todo mundo tem simétrico inverso, né? P sobre Q, sobre P, vira 1. Tem corpos assim. Mas, mesmo se a gente pensar só nos números, bom, se ele está pensando só em números, os inteiros modo P, apesar de ser tudo em álgebra, mas você tem a multiplicação módulo P. Produto de M módulo P é igual a resto da divisão de M por P. E não pela soma. E ocorre que quando P é primo, os inteiros de módulo P, que pode ser pensado assim, né? 0, 1, 2, 3, até P menos 1, esse inteiro de módulo P forma um pouco. Todo mundo tem inverso. E isso, essa observação simples, botar um critério universal para checar se o número é primo, mas que não serve para nada, porque é muito pouco prático, né? Mas P é primo, C somente C, P divide P menos 1 fatorial mais 1. Porque o que é P dividir P menos 1 fatorial mais 1? É P menos 1 fatorial mais 1, C0 menos P. C divisível por P, o resto é 0. Como todo mundo, aqui eu estou multiplicando, né? 1, 2, 3, até P menos 1. Todo mundo tem inverso aqui. Então, os produtos vão dando 1, 1, 1. E tem dois caras que são seus próprios inversos, são 1 e o menos 1, que é o P menos 1. Então, quando você multiplica isso tudo, dá P menos 1 módulo P. Ou seja, dá um múltiplo de P mais P menos 1. Quando você soma 1, dá P. Agora, quando você pensa dentro dos reais, aí, bom, você começa com os racionais, porque tem o 0, tem 1, somando assim, todos os naturais, tem os simétricos, tem todos os inteiros, tem os inversos dos racionais. Então, qualquer corpo que você pede dentro dos complexos vai ter os racionais. Mas tem questões muito interessantes. Por exemplo, tem uma questão mais inglesa, o que você pode construir com regra e compasso? Então, tem uma maneira de você pensar assim, construir alguma coisa com regra e compasso, mas significa o seguinte: você tem os racionais, então você deu algum comprimento. Se você dá um comprimento, você tem os múltiplos desse cara, tem o inverso e tal, e aí você tem um certo corpo, tá? Esse corpo contém os racionais. Mas quando você, a partir, o que é isso? Quer dizer, são os racionais, o corpo que você consegue, os racionais, acrescentando alguns caras, a N, números que eventualmente não são racionais, você incluiu comprimentos, então esse aqui é o carro. Quando você faz uma construção com regra e compasso,
basicamente você constrói novos pontos, então novos números que são obtidos por interseção de retas. Quando você intercepta retas, você não cria nada novo, porque a solução do sistema do primeiro grau só trabalha com as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas quando você intercepta dois círculos, ou um círculo na reta, sim. Sempre que interceptar dois círculos, é sempre, quando depois você tem uma equação assim, um círculo vai ser x menos b1 ao quadrado mais x menos b2 ao quadrado igual a R1. E o outro vai ser x menos c1 ao quadrado mais x menos c2 ao quadrado igual a R2 ao quadrado. Sempre, você subtraindo uma da outra, você pode eliminar termos do grau. De maneira que você reduz uma equação de reta, e aí você pode recuperar uma das equações. Se você tiver uma das equações e essa equação de reta, você recupera a outra. E reta é essa aqui. Se você diz que os caras que satisfazem essas duas equações satisfazem uma certa equação de reta, então só vai ser ela. Então, no fim, você fica com um sistema, você pode pensar um sistema com uma equação do primeiro grau e outra do segundo grau. E que quando você resolve, o que você cria de novo, você vai tirar a raiz quadrada de alguma coisa. Então, é como se dissesse, eu tenho um corpo K e agora eu vou acrescentar um certo alfa com alfa 2 em K. E é interessante porque você pode pensar assim, bom, se alfa 2 está em K, é mais potência de alfa, fazendo potência de alfa, vão dar alfa com um elemento de K. E aí, imagina que você pega assim, cara da forma A mais B alfa. Esses caras que você obtém multiplicando e somando, são esses aqui. Mas será que o inverso desse cara? Vou supor que alfa não pertence a K. Tá? Mas alfa ao quadrado pertence. Então, talvez você possa pensar uma coisa assim. Se eu multiplicar isso daqui por A menos B alfa, ao quadrado menos B ao quadrado. isso aqui vai me dar A2 menos B2. Alfa 2 está em K. E aí, se eu dividir esse cara por A2 menos B2 alfa 2, vai dar 1. E esse cara aqui não é zero pelo seguinte, porque senão alfa 2 seria A2 alfa 2 seria A2 sobre P2. Mudaria alfa o elemento de K. Então, na verdade, quando você faz isso, a ideia é que você passa do K para o K, vamos chamar assim, K, aí de alfa, que são os caras da forma A, K alfa, da forma A mais B alfa. E se você olhar para isso como um espaço vetorial, olha só, você pode, todos os caras daqui, você pode multiplicar. Então você pode dizer, esses caras daqui
o meu espaço é. Eu posso somar. Não? Qual a inspiração disso que você estava falando dos complexos? Não, eu estou falando do seguinte problema. Estou pensando em ver o que eu consigo construir com regra e compasso. Então, quando eu construo alguma coisa com regra e compasso, eu tenho alguns números que eu tenho, tamanhos que eu tenho, pontos, então eu tenho alguns números, os racionais, e isso me dá um corpo de números que eu tenho. O que eu consegui gerar com esses caras, multiplicando, somando, dividindo, eu corpo. E aí, o que eu consigo a partir daí? Eu estou dizendo que a cada passo, porque a minha construção passa por criar novos pontos. Cada vez que eu crio um ponto novo, eventualmente, ou eu não crio um número novo, ou eu acrescento uma raiz quadrada, basicamente. Uma solução de uma equação integral. Vamos pensar que vai ser uma raiz quadrada. Então, eu posso olhar, eu tinha esse cara e eu passei para esse cara aqui. Eu posso olhar para esse cara aqui como espaço vetorial e esse aqui como corpo. Se eu multiplico o cara aqui com o cara aqui, continua aqui. E, claro, eu não falei isso ainda, mas a dimensão desse espaço vetorial, por exemplo, desse corpo é 2. Isso aqui é gerado por dois caras, o 1 e o alfa. São combinações lineares de 1 e alfa. Então, você observa que a cada vez que você faz uma construção com regra e compasso, que é mais elaborado, você está criando um espaço vetorial cuja dimensão sobre o corpo original vai ser 2, vai ser uma potência de 2. E aí você descobre que certas coisas, por exemplo, dividir um ângulo de 60 graus, e em 3 você não consegue. Assim. Oi. Pode repetir o negócio da potência 2? É porque, deixa eu ver se dá para. Cada vez que você acha uma raiz, você. Quer dizer, você acrescenta o alfa. Aí, se você acrescentar beta, aí você vai ter os caras da forma um elemento aqui, um A mais B alfa, mais outro, vamos ver, um A1 mais B1 alfa, um A2 mais B2 alfa, beta. E aí, ó, isso vai ser gerado por 1 alfa, beta, porque 2 ele está. Porque esse do beta já é 2, só que dentro do alfa já é 2, então 2 vezes 2 vai dar 4. Toda vez que você fizer isso, você vai multiplicando. Não está muito bom, você estou chutando, mas a questão que eu estou querendo chamar a atenção, mesmo sem conseguir fazer os detalhes, é o seguinte, é que você pode transformar um problema de geometria num problema de álgebra que você está estendendo, aumentando o corpo que você tem e olhar cada passo o corpo novo como um espaço vetorial sobre o corpo anterior. O que é claro aqui é que, vamos dizer, cada passo a dimensão é 2. Está claro que vai ser, daí vai ser. Só que o primeiro tinha um corpo, daí eu fiz um espaço vetorial, eu vou fazer um espaço vetorial sobre um outro corpo que é o meu antigo espaço vetorial. Então eu posso tratar um espaço vetorial como um corpo? Não, eu posso. Se eu tenho um corpo dentro de outro corpo, um subcorpo, você sempre pode olhar o corpo de cima como um espaço vetorial sobre o de baixo. Se você tem um espaço vetorial qualquer, não. Mas, então esse estratagema de olhar, cada vez que você cria um novo corpo, olhar esse corpo como um
espaço lateral sobre o anterior, produz coisas desse. Esse é o caso simples, mas esse caminho, com muito mais detalhes e usando não só a ideia de espaço vetorial, é também um caminho para você, cada vez que você tenta resolver uma equação polinomial, você também vai ampliando o seu corpo a cada passo. Aí no caso, quando você vai resolver uma equação polinomial, porque aqui eu falei, estou trabalhando com regra e compasso, então a cada passo eu estou resolvendo um sistema que tem uma equação no primeiro grau, outra no segundo, e vai incluir uma raiz quadrada. Quando você está resolvendo a equação polinomial, você está dizendo, não, agora eu posso a cada passo incluir uma raiz caésima. A cada passo, K1, K2 e tal. O que isso me permite dizer? E isso, vamos dizer, permite dizer muitas coisas. Vamos ver, nesse caso, também essa ideia pode ser pensada em geral. Você está com um certo problema, você decorar por cima dele uma certa estrutura algébrica, e cada passo na minha solução do problema significa ampliar esse negócio. O que eu tiro daí? Nesse caso, eu estou falando das equações polinomiais, você vai criando, você pega o seu corpo inicial. O que é seu corpo inicial? Você tem um polinômio, tem os coeficientes. Então, é o corpo gerado pelos racionais com esses coeficientes. Aí você acrescenta uma raiz cúbica, depois uma raiz quinta, você faz o que e tal, e vai ampliando. A ideia é que você gostaria de um certo número de passos, dizer, aqui estão as raízes do meu polinômio, eles estão nesse novo corpo. Eventualmente, para significar essa forma, para sempre encontrar as raízes cúbicas, orbitais, a questão é que isso permite a você descobrir, tem uns grupos que estão metidos aí nos campos, que permitem você também se dar conta de que tem polinômios que não vão poder ser resolvidos dessa maneira, não vão ter soluções radicais. E, em particular, você pode, tem fórmulas para equação até o quarto grau, você pode mostrar que com certeza existem polinômios do quinto grau que não vão poder ser resolvidos por radicais. Mas aqui já se sai, já não é mais álgebra linear. As coisas de regra e compasso é álgebra linear. Mas já é teoria de Galois, tem um pouquinho mais de elaboração. Aliás, recomendo assim que eu fui no trabalho. Hã? O vídeo da animação do Galois. História. Galois foi o cara que sacou isso. Claro, sacou assim, não existiam muitas coisas, então hoje a gente fala de uma maneira simples. Bom, quer dizer, mais simples. Tem uma observação no vídeo que é interessante. Com 150 anos do nascimento do Galois, publicaram as próprias comentas, todos os rabiscos do Galois e tal. E aí o Dieudonné, importante, escreveu o prefácio, é impressionante como agora os escritos dele nos parecem muito mais claros do que as explicações intrincadas que os contemporâneos, sucessores imediatos, achavam que deviam dar para que as pessoas entendessem aquilo. Mas, bom, voltando aqui à história, isso aqui foi só para dizer, vamos dizer, se você tiver, você pode pensar em espaço vetorial no nível de divisibilidade de números inteiros, construções com regra e compasso, solubilidade de equações polinomiais, até
mecânica quântica, em que os estados são determinados por funções de onda, a sua função φ é alguma coisa na região que você está, nos complexos. Então esse aqui é o seu vetor, é uma função de algum lugar nos complexos, então o corpo dos escalares é o corpo dos complexos. E curiosamente, os corpos mais simples estão muito ligados à questão de matemática pura, que a gente não gosta, dialética e criptografia, matemática aplicada. E os corpos dos complexos têm coisa de bem aplicada. Mas estou aqui para dizer que existem, de fato, existem corpos além dos reais e dos complexos, mas a gente naturalmente pensa nos reais. Mas ao pensar nos reais, a gente é obrigado a pensar nos complexos, porque quando a gente começa a tentar lidar com problemas que envolvem reais, tipicamente problemas de valores, para simplificar, você tem uma transformação linear T, de Rn em Rn. E ele pode ser 3. E aí você está procurando V, tal que T de V igual a lambda V. V diferente de 0, lambda. E aí você cai lá no polinômio característico e esse lambda vai ser a solução de uma equação polinomial e que, em princípio, vai ter raios complexas. Bom, se eu quiser entender essa porcaria, talvez eu tenha que admitir essas raízes complexas e trocar o Rn pelo Cn, assim como a gente troca os reais pelos complexos para entender a solução de equações polinomiais. Então, aqui vamos ver, como ponto de partida dos reais, mas boa parte do que a gente faz não tem restrição, enquanto eu não botar ponto de escalar. Então aqui o espaço vetorial vai ter a alteração. Então aqui também é grupo abeliano. E vai ter, você vai ter uma associatividade S, T vezes V igual a S, PV, onde está claro aqui que esses dois são escalares, esse vetor. Então eu posso multiplicar os escalares primeiro tem uma dupla distributividade, né? S mais T, V igual a S, V mais TV, e também T vezes U mais V igual a T1 mais TV. Eu vi que a ordem, botar sempre o escalar à esquerda e o vetor à direita, permite economizar o pontinho. E saber, sem botar flechinha em cima, quem é escalar e o vetor. É um grupo unificado dessa propriedade. Até aqui, grupo. Então, para ser um grupo, você não exige a comutatividade da operação. Como eu exemplifiquei, tem situações assim mesmo. Um abeliano, você vai chamar de abeliano ou comutativo. O Abel, o matemático foi o primeiro a demonstrar assim, que existia um polinômio, equações polinomiais de grau 5 de uma solução radicais.
logo em seguida fez uma teoria mais geral. Bom, tem isso aqui e tem uma propriedade curiosa, que é muito difícil de ver, mas tem coisas que não demonstram. Por exemplo, que menos coisa de ver é menos de nada. Então ali tem várias coisas algébricas que a gente faz, quando o corpo em números, começar assim, quando é R ou C, né, você pode incluir a existência de um produto escalar. Porque com essas propriedades aqui, essas 8 propriedades, bom, com essas propriedades você pode falar de plano, reta, dimensão, um monte de coisas, mas não pode falar de distância e ângulo. Então, tem uma maneira tradicional de falar de distância, que é introduzir um produto vetorial. Aqui vamos supor que K é igual a R ou C. Produto vetorial, produto escalar. Vetorial é outra coisa. Só dá R ou C? Não, quer dizer, você pode pegar outros corpos. Você pode pegar em Q2, É que daí o coordenadas racionais, você pode fazer produto escalar. É que, por exemplo, medir a distância em Pois é. ter o módulo P. Não, mas mesmo por exemplo, se você botar os racionais, você tem um problema que você não vai poder definir a distância com a raiz quadrada. Quer dizer, olha, mas isso aí tem que sair Um pouco prático. Tá? Então, pensar assim, né, você, e aí você tem um produto escalar de E vezes E em E, e ele tem as propriedades. Primeira propriedade é produto escalar de por V conjugado. Então, quando for os reais é igual. Quando for os complexos, tem isso aqui. Porque você precisa do seguinte, né? Você quer, por exemplo, pensa em C, C2, pensa em C. Você quer multiplicar escalarmente W por Z, esse cara daqui é W1, W2, Z1, Z2. Só que você quer que quando você faça Z1, Z2 por Z1, Z2, dê a norma de Z1, Z2, você pode pensar o Z1, Z2, porque se é ao quadrado, do ponto de vista da adição, é como se fosse R4. Então você espera a mesma, alguma coisa, mas você precisa que isso aqui seja um número real, seja quadrado, seja a norma de Z ao quadrado. Então aqui você é obrigado a dizer, bom, mas para ser a norma de Z ao quadrado, eu preciso de Z1 barra mais Z2 barra. Então, quando você faz a multiplicação escalar dos complexos, tem um significado, assim, que a parte real do produto escalar, quando você pega o número Cn, ele é como se fosse um R2N, né? Você fez. Mas o produto escalar de Cn não é o produto escalar de R2N, ele tem uma parte real, que é o produto escalar de R2N, e tem uma parte imaginária que tem mais a ver
com uma, vamos dizer, com um objeto que aparece em mecânica clássica. Tem a ver com os determinantes. Quando você pensa assim, A mais BI vezes escalar X mais YI, pensa assim, C, tem dois vetores. Aí isso vai dar AX menos, isso aqui vai dar AX mais BY vezes, vou escrever A mais BI vezes X menos YI, então conjugado. Aí isso vai te dar AX mais BY na parte real, produto escalar desses dois, e você ainda vai ter mais Vx menos AY, que é, aqui é o determinante trocado, né? Se você trocar AB XY daria AY menos BX. Então essa parte aqui tem a ver com determinantes, essa tem a ver com o produto vetorial. Uma simetria lá de onde ele Tem mais a ver com. Bom, mas então tem essa primeira propriedade. A segunda vai ser a distributividade, né? E aí você distribui também, com isso você vai ter distributividade também na segunda coordenada, você vai ter também lambda 1 V igual a lambda 1V, e claro, se você botar o lambda aqui vai ser lambda K. Não precisa incluir, porque se deduz dessa e dessa. Mas você vai ter o lambda V igual a lambda V barra, que é igual a lambda V1 barra, que é igual a lambda barra V1 barra, que é igual a lambda barra é o conjugado. E tem a propriedade 4, que quando você faz o escalar 1, isso é um número real positivo, bom, que é real, claro, porque tem que ser igual ao seu conjugado, mas é positivo e o escalar 1 igual a 0 fica igual a 0. Então isso aqui, em geral, você pensar real, mas se for preciso, a gente passa aos complexos. Essa do conjugado que eu não sabia do professora, produto escalar conjugado. essas questões de conjugado, isso a gente já é para a gente saber. Bom, a gente tem números complexos. Grupos georgianos, a pessoa vai ver, esse número Só não sabia esse produto escalar do conjugado aí. Não, eu expliquei que aqui o conjugado entra porque eu quero, né, quando eu faço, pensa assim, dimensão Z, escalar W, vai ser o escalar. E eu quero isso aqui, então eu quero que Z escalar Z seja um número real positivo. Se eu fizer simplesmente o produto de Z por Z, vai dar Z1 mais Z2, Z1 mais Z2 e
Z2, ainda tem a parte imaginária, mas se você trocar, ele disser, não, vou botar o contrário aqui, aí sai a norma Z quadrada. Funciona. E vamos ver, isso aparece naturalmente quando você tenta, quando você é obrigado a passar de Rn para Cn, ou passar do espaço real para o complexo, você tem uma maneira natural de fazer isso, e o produto escalar também vai naturalmente exigir isso. Bom, então, por enquanto, vamos deixar o produto escalar de molho, né? Mas tem um teorema algébrico importante, que é a questão da dimensão. A ideia é que, vamos dizer, a ideia de base, né? Vamos dizer assim, U é a combinação linear de V1 K, se existe V1 K, escalar, a esquerda. E a ideia de base, o que é a ideia de base? É você pegar, você tem o seu espaço E, aí você quer, cada vez que você pega V1, VK em E, você associa a cada K escalares o vetor P1, V1, então é como se você dissesse, bom, eu posso codificar esse vetor aqui dessa maneira. Esses caras. Mas eu quero duas coisas. Primeiro, eu quero poder codificar todo o vetor dessa maneira e quero que a chave seja única. Então, poder escrever todo mundo assim significa que eu quero que todo mundo seja a combinação linear desses caras. Significa que eles geram o espaço. E ser única essa combinação linear, isso dá origem a diversas maneiras de pensar. Mas significa o seguinte: primeiro, tem um V1 mais TK VK igual a S1 V1 mais SK VK, isso tem que ser equivalente a P1 igual a S1 TK igual a SK. É isso. O que significa também, né, você pensando assim, é você dizer, bom, então eu vou ter equivalente ao que eu posso fazer? P1 menos S1, V1, mais PK menos SK, PK, igual a zero, implica P1 menos S1 igual a zero, PK menos SK igual a zero. É claro que se eu fizesse o zero, é sempre 0V1 mais 0VK. Então isso aqui está me dizendo também, né, que se P1V1 mais PKVK igual a zero, então P1 PK tem que ser todos iguais a zero. Eu podia fazer os S iguais a zero também. O que significa
olhando para cá, eu também posso dizer, ó, se isso aqui é igual a isso, então isso aqui é zero. Mas se eu supuser só isso daqui, eu já garanto que o está nessa escala é zero. Então, eu não preciso, porque eu checar isso. Eu vou checar se esse negócio vai funcionar. Eu tenho que provar que para todo V, eu não posso ter duas combinações lineares diferentes para fazer ele. Exato. Mas basta eu checar zero. Tá? O que eu estou dizendo aqui é isso. Se eu garantir que toda vez que eu escrever zero como combinação linear desses caras, todo mundo vai ser zero, então toda vez que eu escrever dois caras como combinação linear desses aqui, as combinações lineares na verdade são a mesma. Então, significa então que para que essa chave aqui seja sempre única, significa que a única chave do zero é 0, 0, 0, 0, 0. A única maneira para eu checar que cada vez que eu escrever um cara com combinação linear desses daqui, essa é a única maneira, basta eu garantir que o zero é uma maneira só. O que também é equivalente, quando eu digo que isso aqui igual a zero implica isso, é a mesma coisa que eu dizer que nenhum desses caras é combinação linear dos outros. Porque se fosse, vamos dizer, se o VI for T1V1 mais TI-VI mais TK, esse aqui é o... Não é o VI, é uma análise, não sei se vocês ainda fazem então, na geração Harry, mas tem uma análise muito de invisibilidade, esse chapéu vamos dizer assim, da não existência. Aqui numa invisibilidade, o cara está lá, mas você não está vendo. Aqui é o contrário, você está vendo, mas ele não está. Não está. Porque senão você tem que botar aquele junto lá no e aí, se esse cara é assim, você simplesmente bota o menos VI aqui, menos 1 vezes VI aqui. Esse chapéuzinho aí é uma notação universal de ele estar e não estar, ou você que adota isso? Não sou eu que adoto. Universal é sempre. Mas é uma. Por exemplo, você sabe que o número I dos complexos, os engenheiros eletrônicos não jogam. Mas todo mundo sabe que existe o I, né? Eles sabem que existe. Então, tipo, esse chapéuzinho. Na China eu não faço ideia de como é. Mas no Brasil. Então, então, se eu escrever um cara com combinação linear dos outros, eu escrevo zero com uma combinação linear com um coeficiente pelo menos não duplo. Também é equivalente, que é uma ideia mais que eu compreendo melhor, vamos dizer assim, os caras são linearmente independentes. Significa que nenhum deles é combinação linear dos outros. Dizer que o zero não é, só se escreve de maneira não. Porque a definição mais barata é isso. Os caras são linearmente independentes se isso daqui igual a zero não tem isso aqui. Mas eu gosto mais de pensar assim, nenhum deles é combinação linear dos outros. Então, para que esse esquema aqui funcione, eu preciso que todo elemento de S seja combinação linear desses caras e que eles sejam linearmente independentes. Então,
eu vou dizer que V1 é base. Na verdade, fica sempre implícito, porque para esse aqui ser único, ainda precisa que eles estejam ordenados. E que se eu não souber quem é o primeiro e quem é o segundo, eu trocando a ordem, troca a miúda. Mas é base de E, se V1, VK gera 2, V1, VK são linearmente independentes. Geram significa que todo elemento de E tem ação linear deles, linearmente independente. E é uma maneira mais chique de falar de espaço gerado. Assim, conceito quando você tem um espaço vetorial, você diz que F é um subespaço vetorial significa simplesmente que se você olhar para o F, com as operações que ele herda de F, ele é um espaço vetorial. Uma operação já é associativa, já é comutativa, tudo funciona. A única coisa que você tem que realmente, as únicas coisas que você tem que verificar são que, na verdade, primeira, né, que o e V pertence a F, se os dois pertencem a F, a soma deles tem que estar em F. Senão, não faz nem sentido. E a segunda também é que U pertence a F e P pertence ao corpo, então PU pertence a F também. Está fechado das operações. Isso basta, né? Porque eu não provei, mas menos 1 vezes o cara é menos o cara. 0 vezes o cara é 0. Bom, seria bom, pelo menos eu botar mais uma propriedade aqui, né? F é não vazio. Que aí tem um cara. Se tem um cara, o zero está lá, eu multiplico por zero. E toda vez que tiver um cara, multiplico por menos 1, tem menos ele também. Aí eu posso operar, somar à vontade, e vai estar lá dentro. Tudo vai ser satisfeito. E, vamos dizer, a gente diz que. Agora imagina que eu tenho um certo X, quando X e eu quero dizer quem é o subespaço gerado por X. Então tem a maneira óbvia de eu pego todas as combinações lineares dos elementos de X e gero esse subespaço. Mas tem um caso que fica meio esquisito. Se X for um conjunto vazio, como é que eu vou fazer as combinações lineares do vazio? Tem uma maneira mais nitidinha, que é o seguinte: você pega E de X é igual ao conjunto de subespaços de E que contém X.
Bom, certamente tem um, porque o espaço é todo contém o X. E aí você pega, vou chamar esse cara daqui de... Eu detesto, mas o Paulo e o Marco Aurélio, que estudaram nos Estados Unidos, eu acho que já essa votação Passa geral. olha só, ou é de X. Esse cara aqui, ele pode ser, esse cara aqui pode ser obtido assim, você pega a interseção do zero. Você pega todos os subespaços que contêm X e pega a interseção. Vai conter X, porque o X está em cada um deles, então está na interseção. Sabe o que é interseção de uma coleção de conjuntos? Os caras estão em todos os conjuntos da coleção. Então o X está lá dentro. E acontece que se você pegar dois caras lá dentro e quiser somar, você pode estar lá dentro, porque se o cara, são esse cara aqui, se você pegar um A aqui e um B aqui, eles estão em cada um desses. Então a soma está em cada um desses, está em cada um desses, está aqui também. Você multiplica por um escalar, uma coisa. Então tem essa maneira mais. E aí é legal porque o espaço gerado pelo vazio automaticamente esse é um subespaço e certamente é o menor subespaço do contexto vazio. Em várias situações, e a envoltória convexa é um exemplo semelhante. A gente define que é um conjunto convexo, é um conjunto que contém o segmento usando cada dois pontos do conjunto. Então a envoltória convexa é isso, você pega os pontos do conjunto e sai dando os segmentos. Ou então você pensa assim, você pensa a coleção de todos os convexos, pensa assim, X é o seu conjunto. Então, X. Assim. Aí você pega todos os convexos que contêm X e pega a interseção. Vai conter X e vai ser convexo, porque a interseção de convexos é convexo. É uma maneira metidinha, mas boa, para você definir as coisas. Bom, a gente tem espaços de dimensão infinita, mas vamos chegar no meio, 11h20. então temos que olhar para demonstrar o fundamental. Faz sentido falar de dimensão para espaços de dimensão infinita também, mas vamos nos concentrar no caso de dimensão finita. Então, a ideia de ser um espaço que tem V1, Vm, base de L. Espaço sobre o corpo K. Então, é claro que isso daqui transforma K em vamos dizer assim, base coordenada. Se você não quiser, você usa esse cara daqui você bota ele aqui. Porque esse N aqui, o 1N aqui, não só para dizer que o 1 corresponde a esse, você poderia pegar assim. Isso é o conjunto das funções daqui e aqui, que são N-úplas, usando índices
Certo? Imagina que esses caras aqui fossem A, B, C, D, E, F. Então, não tem ordem, mas tem o XA, o XD, o XC, o XD, o XD, o XF. Então, isso aqui ó, pega os escalares x1, xn e transforma em x1 v1 mais xn vn. Eu dizer que esse cara é uma base equivale a dizer que isso aqui é uma bijeção. Ela é linear, ela, na verdade, nos diz que esse cara daqui é exatamente igual a M. Uma vez que você agora está com um espaço abstrato e tal, você descobriu que ele tem uma base de 5 elementos. Se ele é um espaço vetorial sobre R, tem uma base de 5 elementos, ele é o R5. R5. E em muitos problemas, você resolve tudo descobrindo ali no meio de tudo um subespaço de dimensão 2 e pensando no plano. Bom, então isso aqui é ser uma base. E agora seria esquisito, né? É claro que você pode pensar assim, bom, então esse N tem que ser predeterminado, porque eu não vou poder fazer uma coisa assim, o R5 no R4. Porque aí você pode pensar, não, eu resolvo, vai cair no sistema linear e eu sei sistema linear. Mas eu gosto de pensar sem sistema linear. O fato de que toda a base de elementos pode ser demonstrada de uma maneira mais simples, sem passar por sistema linear. E a coisa simples é a seguinte: imagina você tem um espaço vetorial, tem o corpo K, e aí você tem dois conjuntos aqui, chamar de alfa igual a 1, N, beta igual a B1, presta atenção que vai cair na prova. Essa demonstração. Todo ano eu ensino isso, todo ano cai na prova, todo ano muita gente então, imagina o seguinte, que esse beta gera e esse aqui é linearmente independente. Então, esses caras aqui são linearmente independentes, mas talvez eles não sejam suficientes. Esse é aquele que você prova que é o mesmo para gerar? Vai ser básico? Não, eu vou provar que ele é menor ou igual. Não, mas a ideia é essa: esses caras aqui são linearmente independentes, mas talvez eles não sejam suficientes para gerar o espaço todo. Esses daqui geram o espaço todo, talvez com um gasto desnecessário, mais vetor possível. É claro que se esses caras geram, você pode ir jogando fora até vamos ver, ficar com uma base. Se esses caras são linearmente independentes, eu posso ir acrescentando. Mas se eu não souber que existe isso aqui, eu posso não parar nunca. Você pega o espaço dos polinômios. Você pega um polinômio, ele não gera espaço. Aí você acrescenta mais um, não gera espaço. Você pode ir acrescentando polinômios tantos quanto você quer, e você nunca vai conseguir uma base do espaço dos polinômios. E um passo além. Mas, então, a ideia aqui, o lema, eu chamo de lema fundamental.
E você supõe isso aqui, bom, aqui, vou botar aqui RI, alfa e beta contidos em um hectare, no espaço vetorial. Se esse aqui e esse gera F, então, primeiro, esse aqui tem menos elementos do que esse. Então, M é menor ou igual que M. E Se M é igual, então mas tem uma coisa interessante, que é o seguinte, que é até a pista para demonstração, que é o seguinte, você pode substituir M desses caras aqui por esse aqui e continuar gerando espaço. Então, existe gama contido em alfa união beta, existe gama tal que alfa contido em gama contido em alfa união beta. Vou botar assim com N elementos. Gama contido em R. Primeiro, ele cortei o alfa, está contido no alfa não beta. Pegou o cara daqui. Segundo, gama tem N elementos. E terceiro, que aqui tudo bem, eu tiro quaisquer M daqui, né? Mas terceiro, gama gera F. Tá? Ou seja, eu posso escolher M cara daqui e trocar por esse daqui. Explicar eu tenho espaço lateral. Aí eu tenho, pensa assim, lá em 15. Aí eu tenho lá 7 vetores linearmente independentes. Mas eu sei, os 7 vetores eu não consigo gerar uma equipe. Mas eu tenho 18 outros vetores que geram uma equipe. Ficaram sobrando. Então eu estou dizendo que, mas na verdade, eu não preciso saber que um conjunto tem 7 e outro tem 18. Basta eu saber o seguinte, eu tenho um conjunto de vetores que são linearmente independentes. E outro é um conjunto de vetores que geram espaço. Então, o conjunto linearmente independente sempre tem menos vetores que geram. Oralmente, porque tem a dimensão que separa um dos outros. Então, eu tenho isso aqui. Mas, além disso, eu posso pegar os meus 18 que eu tinha lá que gerar no espaço. E é claro que mesmo que você saiba que é base, você vai ter que demonstrar isso, não é imediato, né? Eu tenho 18 caras que em R15 que geram uma R15. Eu tenho 7 que são linearmente independentes. Então, eu te digo, pode pegar 7 desses 18, jogar fora e botar os outros 7. E tira lá e você continuará. Não quaisquer 7, mas existem 7, mas os outros você joga fora, substitui por esses 7 e continua gerando espaço. Curiosamente, isso aqui, quando você tenta demonstrar isso aqui vem de brinde. Isso faz. Quer dizer, isso aqui é a estratégia da demonstração, que consiste em fazer o seguinte, tem aqui, você bota aqui numa cabaninha, o 1, o N, e aqui, sei lá, você bota um palácio e tal,
diz, não, que esses caras aqui estão aqui para ele justificar a presença dele, eles geram o espaço todo. Aí o 1 diz, não, mas eu quero entrar aqui. E eu posso entrar aqui e o mundo não vai acabar. Só pode ter ele aqui. Não, vou escolher um de vocês para sair e o mundo não vai acabar. Então, ele está aqui, esses caras têm que gerar ele. Então, o 1 é T1, V1, mais TN, VN. Acontece que, como esses caras aqui são linearmente independentes, o 1 não pode ser zero. Se for zero, ele é uma combinação linear dos outros. Repare que precisa de uma definição mais robusta do caso de um vetor só ser linearmente independente. Pensando assim, ele não é zero. Bom, se ele não é zero, algum desses três aqui tem que ser feito zero. Então tem algum Vamos pegar o 2 QI, VI, mais TN, VN. Aí ele, opa, VI, vou entrar no seu lugar. Por quê? Porque você pode escrever assim, esse VI aqui, você pode passar esse para cá, e escrever assim, VI é igual a menos T1 sobre TI, menos etc, mais, aí o 1 veio para cá, 1 sobre TI, o 1, menos TN sobre TI, bem, eu joguei o menos TI veio para cá, o menos 1 para cá, aí dividi por menos 1 sobre TI, o que ficou mais foi esse, e esse aqui. Então, o que eu consegui com isso? Olha pessoal, se o 1 entrar aqui no lugar do VI, com esses caras, eu gero o VI. Então, primeiro passo do meu algoritmo agora, se eu quero gerar qualquer vetor que seja, né, eu pego um vetor W, ele vai ser x1, V1, mais xi, VI, mais xn, VN. Como é que eu gero com esse daqui? Eu pego aqui onde está o VI e insiro isso aqui. Então, agora não tem mais VI. Eu redistribuo. Então, na verdade, é como se o I dissesse, cada vez que chegar um cara aqui, eu reúno a turma aqui, a gente gera de volta o VI e a partir daí gera qualquer vetor. Simples. Então, o 1 entrou. Aí, uma vez que o 1 entrou, vem o 2. Então, vencido aqui. Agora vem o 2. Aí vai fazer a mesma coisa. O 2 vai ser escrito assim, vai ser T1, V1, mais T, chamar aqui, S1, 1, mais TN, vem. Aí de novo, alguém aqui não dúvida. Faz a mesma coisa. Obviamente aqui é a hora que você pode introduzir um bug no seu programa. Se você fizer a mesma coisa, você não garante. Você tem que dizer, porque eles já são. Que não é esse daqui. Porque se o 2 entrar e o 1 sair, não vai adiantar. Então o 2 tem que entrar em algum lugar aqui. Que não seja esse. Então, o que acontece? Se todos aqui fossem zero, ele seria múltiplo do 1. Mas como esses caras são linearmente independentes, o 2 não pode ser múltiplo do 1. Então, você pode garantir que existe um T diferente de zero aqui. E aí o 2
K mais 1. Então aqui você vai ter S1 mais SK mais 3 aqui. Vamos ver aqui, você pode botar assim, T K mais 1, chama assim de SK mais 1, V. Aí esse cara aqui vai ser um VK mais 1, VK mais 1, K, V. Bom, boa. Mas aqui estão os Vs. Tá? Juntão, você pode também a cada passo você renomear e botar os uns primeiro, mas aqui estão os outros. E aí você garante que algum desses é não nulo, porque senão esse cara seria a combinação de cada desses. Então esse cara pode entrar. Então, enquanto o K for menor do que N e do que N, dá para fazer. Se o N for menor do que N, todos entram. Então o algoritmo não para. Se o N for maior do que N, tá? Imagina que o N seja maior do que N. Então chega uma hora que entraram o 1 até o N. E quando chegou o N, tinha S11 mais Sn menos 1, o N menos 1, mais algum cara aqui. Aí ele entra. Você quis dizer esse maior que N, né? Não, se o N for maior do que N, entram todos. Só que quando entram todos, eles passam a gerar o espaço. Então os que não entraram são gerados por ele, enquanto a gente a independência linear. Aí você fica assim, o N gera e aí, como N é maior que N, tem alguém aqui que vai ser gerado pelos outros e que vai ser aqui. Então o N não pode esse que eu estava. Que N era esse aí. O N. Então, cheguei. Se tem mais caras aqui, todos entram. E aí, se tem mais caras aqui do que aqui, não entram todos, mas entram N, e esses N que entraram geram os outros. Então você não pode ter N maior do que N. Se N for menor ou igual do que N, então todos entram. E quando todos entram, você exatamente isso aqui. Repare que é algébrico, mas não tem nenhum algébrico, é recursivo, mas não tem nenhuma, você não tem que resolver nenhum sistema linear, ou recorrer a nada de sistema linear, é só a cada passo. Claro, você faz uma coisa, você faz outra, sistema linear. Mas isso garante, né? Agora aqui com as bases é o mesmo número de elementos. Porque como a base é L e gera, então você vai trocar o alfa com o beta, e ele é igual a ele. Então você tem, com esse lema, você tem o teorema. O desafio é escrever isso direitinho. E não esquecer desse detalhe. Porque tem esse detalhe, né, que você, quando você garante que a cada passo, quando você escreve a combinação linear, os caras que estavam aqui
já é claro, não precisa ser levado em conta, porque você tem alguém daqui com um coeficiente de zero. Tem uma curiosidade que é a seguinte, o melhor é o Peter Lacks. Peter Lacks é um prêmio Abel. O André Abel, do grupo abeliano, foi um matemático norueguês que viveu 200 anos atrás e que deu origem ao que hoje é um prêmio Nobel de matemática, o prêmio Abel. E o Lacks é um matemático que ganhou o prêmio Abel. E ele escreveu um livro de algebra, 20 anos. E como eu gosto muito de fazer esse segredo, deixa eu ver se alguém faz. Aí de repente, o Lacks faz. Beleza. E aí eu observei que ele comete exatamente o erro que eu chamo a atenção. Ele comete o erro. Besteira. Mas o fato é que ele não faz essa observação na demonstração de que não basta você repetir o mesmo procedimento a cada passo. Você tem que garantir. Você pode repetir a cada passo, a garantir, observando todas as coisas. Você pode pegar um dos caras que estavam lá desde o começo para ser substituído. De qualquer maneira, né, teorema na verdade, o teorema é espaço vetorial, Vn, base de R. Então aí você pode dizer várias coisas. Né? Então, toda base de E tem N elementos. Na verdade, significa também o seguinte: se você pegar um conjunto linearmente independente com N elementos, ele é uma base. Quando se joga aqui, ele gera. Então, todo conjunto L que é com N elementos é base. 3. Todo conjunto de N elementos que gera é base. Porque se ele gera, você pega a base do N elementos, não, é mais simples, né? Se ele gera, se ele não for linearmente independente, você joga um fora, continua gerando. Aí você pode gerar com menos pelo menos isso aqui quer dizer, na verdade, não só toda a base tem elementos, mas basta gerar ou ser NI com a informação do espaço. Então, na verdade, esse número chama de dimensão do espaço. Você vê que na demonstração não entrou em nenhum momento que a gente está com corpos complexos, né? Qualquer corpo, né? Funciona. É 11h50. 11h50. Então, podemos pelo menos falar que cada transformação em água.
dimensão, né? Que é espaços vetoriais sobre o mesmo corpo cada, D e mais D. E tem um resultado fundamental, que se você tem uma transformação linear, tem uma base de R e uma base de F, então você tem uma matriz, que é a matriz de Q nessa base. Se alfa igual a 1, que é a base que é a base de F. Então, se é uma matriz, não existe uma única matriz tem um negócio da notação tradicional alfa dentro, eu nunca sei quem é o alfa que está embaixo, qual essa aqui é uma posição que está ali, base alfa, na base beta, que representa essa matriz, né? Por aí. Quer dizer, que T se U igual a x1 mais xn e V igual a y1 V1. Vou botar assim, T igual a J. Então, y igual a você tem um espaço de dimensão n, levando um espaço de dimensão n, então para cada transição, uma objeção agora, você fixa uma base aqui, você tem uma objeção do espaço das transformações lineares e do espaço das matrizes. Tem soma de transformações. Aí, claro, na verdade é mais do que isso. Claro, isso, você fixou uma base de uma base e outra, cada transformação linear passa por uma matriz bem determinada para essa base. Repara que isso é um nível de abstração importante, porque
Normalmente você pensa, tem o Rn, tem o Rn, tem a base canônica, e toda a transformação linear tem uma matriz, você nem pensa que essa matriz poderia ser outra. Então, quando você pensa dessa maneira abstrata, você diz, não, a matriz vem uma vez que eu fixo as bases. Então, a matriz que é a matriz padrão que vem das bases canônicas de Rn não é um tabu. Isso, vamos dizer, isso é super importante em engenharia. Mudar. Normalmente, quando você pensa muito matricialmente, você, em vez de pensar que você mudou de base, você pensa que você multiplicou por uma matriz do lado e outra do outro. Mas uma é a matriz de mudança de base, a outra é a matriz de mudança de base. E, na verdade, essa correspondência é muito maior. A soma de transformações lineares é a soma de matrizes e o produto, composta, o produto de matrizes é composta das transformações lineares. E, vamos dizer, vou próximos passos. Consideração de espaço ortogonal. Tem o teorema da imagem. Beleza? Repassa ele. E com o teorema do núcleo da imagem e a ideia de produto escalar, a gente demonstra a decomposição de valores singulares. Na verdade, toda a transformação linear, o objetivo primeiro agora é demonstrar bom, esse ver singularidade compositivo. Você falou para você que tinha discutido. Vamos ver. Então, Ele vai comentar num ponto, mas não. Vai ver. Não, porque ele deve estar querendo fazer outras coisas. Eu perguntei se ele ia fazer determinante. Ele entrou na última aula. Então, eu vou fazer o determinante, eu não vou fazer o determinante. Eu vou fazer se ele não fizer, tudo bem. A ideia é que toda transformação linear tem uma base ortonormal. Que o F, aí, aqui tem produto interno, aqui tem produto externo. Tem uma base ortonormal aqui e outra base ortonormal aqui, de maneira que a matriz fica uma coisa assim. Uma parte aqui quadrada, em cima 1, em cima K, e o resto aqui é zero. Claro que aqui você precisa de uma base aqui e outra aqui. O teorema espectral pressupõe você a transformação do espaço dele mesmo e aí você tem uma base só. Mas é muito particular. E é um teorema bem geométrico. Que essa parte daqui é do teorema do núcleo da imagem. Você tem a transformação, aí tem um núcleo aqui que são os caras que vão zero. Joga esses caras fora. E a imagem, bom, tem os caras daqui. Quem não está aqui também, outro está. E aí você pega o ortogonal ao núcleo desse cara daqui, e o teorema do núcleo da imagem garante que tem uma bijeção entre esse e esse. E aí você vai com essa bijeção, e aí você vai fazer isso que está aqui. Eu vou fazer uma coisa, vamos dizer, bem pouco matricial, uma demonstração, que você pode interpretar artificialmente. Tem a ver, de certa forma, com os gêneros conjugados da coluna. Bom, eu fiz já a demonstração, no caso aí de hoje, que eu estou conjugado. Próximo, eu vou ver, repetir muita coisa.
deve saber, mas como é bom que você saiba bem, não custa nada ver umas 2 ou 3 vezes.